Olá pessoal, agora vamos tratar aqui um pouquinho nossa aula sobre contextualização, né? Aqui eu vou mostrar a criação de um material contextualizado, né? Um exemplo de como criar um material contextualizado, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês o desenvolvimento de uma sequência de exercícios, né, de um mesmo conteúdo químico, tá? É, e como que eu de que local eu retirei esse material. Então eu vou mostrar assim passo a passo como que desenvolvi essa sequência, tá ok? Muito bem. É, Primeiro, eu preciso escolher a fonte da minha informação, né? E eu resolvi fazer isso a partir de notícias, tá? Então, eu peguei um determinado assunto químico, né? E fui procurar eh, nos jornais, nas revistas, né? Nos nesses sites de notícias que pudesse tratar sobre o assunto, tá? Nesses veículos de notícias, né? Então, observe que eu estou utilizando veículos da grande imprensa. Então, eu não peguei de forma aleatória de qualquer local. Eu não posso simplesmente pegar um material da internet e achar que aquilo pode ser utilizado. Ou do YouTube, um vídeo do YouTube, nada disso. Eu tenho que ter uma referência segura de que aquela informação tem credibilidade, tem uma certa preocupação com a verdade, tá certo? Então eu escolhi aqui, observe, Folha de São Paulo, Globo e Veja. Portanto, são veículos confiáveis, porque são veículos da grande imprensa. Veículos da grande imprensa são de confiabilidade altíssima, tá? Não quer dizer que eles sempre vão trazer coisas, né, 100% verdades, não. Mas existe um crivo, né? Existe uma preocupação com a verdade nesses veículos, tá certo? Por isso nós podemos considerar, né, ao mesmo nível por exemplo, artigos científicos, né? A confiabilidade no mesmo nível de artigos científicos. Bom, então eu vou começar aqui com a notícia da Folha de São Paulo. Essa é uma notícia de 2006, observe aqui, ó, tá? Folha de São Paulo, né? 14/12/2006. Esse foi o momento de publicação da notícia. E traz aqui o título de molécula prescrita. Nossa, professor, mas são 15 anos já a notícia, não está muito velha? Calma. Na verdade, aqui, a minha intenção é contextualizar, né, toda a sequência necessária para chegar no conteúdo químico que eu escolhi, tá? Então eu vou começar aqui, ó, mostrando uma notícia de 2006 em que defensores das liberdades individuais nos Estados Unidos estavam contestando a decisão da prefeitura da cidade de Nova York de proibir a utilização da gordura trans nos restaurantes da cidade. Isso aconteceu em 2006. Observe que gordura trans ela já não é mais utilizada em nenhum lugar no Brasil. É proibido no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, já está proibido. Mas, em 2006, ainda se discutia essa questão. Ou seja, isso não é uma decisão tão antiga assim, a proibição da gordura trans. Tá? Então, o que aqui está sendo mostrado? O quanto que as pessoas são desinformadas. Por quê? Porque a prefeitura tomou a decisão de proibir, a partir de 2007,
nos restaurantes da cidade o uso da gordura trans. E aí um monte de gente ficou bravo com isso, né? Os chamados defensores das liberdades individuais foram para a rua protestar dizendo que a prefeitura não tem que se meter nisso, né? Observe que aqui o próprio jornalista que fez a notícia aqui, ó, ele também se posiciona, porque aqui ele diz assim, ó, que o jornalista está dizendo aqui, ó, normalmente inclui-me entre o que se pode chamar de defensores de liberdade. Quer dizer, ele se diz também defensor da liberdade. E aqui ele fala assim, ó, acho que as pessoas, desde que devidamente informadas das possíveis consequências de suas ações, devem ser livres para decidir se vão beber, se vão fumar, se vão usar droga, né? Deve ser livre para vender um pedaço do corpo, como rim, fígado e assim por diante. Inclusive, segundo o próprio jornalista, deve ser livre para decidir que hora que vai morrer, tá certo? E isto, né, fere os fanatismos religiosos, né? Aqui está sendo dito, tá? Muito bem. Agora, observe que o que está sendo colocado aqui é que a gordura trans, né, ela é considerada aqui uma gordura prejudicial. Só que ela deixa os alimentos mais fofinhos, mais gostosos, entendeu? E aqui, na época, inclusive, ela era muito usada, tá, em sorvete, salgadinho, croissant, bolo, biscoito, né? Então, e isso tornava o alimento mais bonito, né, mais fofinho, mais saboroso e assim por diante, tá? Neste texto, ele já começa a falar da estrutura, da diferença da estrutura da gordura trans, né, que tem uma configuração geométrica diferente da gordura cis. Então, observe então que aqui no próprio texto do jornalista, ele já está falando de conceitos químicos, né, de estrutura trans, né, e estrutura cis, portanto é de isomerismo geométrico aqui, tá certo? E ele até fala aqui, ó, né, os átomos de hidrogênio se ligam aos carbonos de lados diferentes da cadeia, no caso da gordura trans, né, e não todos do mesmo lado, como na gordura cis. Olha só, então ele já está mostrando, né, que a gordura cis tem todos do mesmo lado, na gordura trans tem em lados diferentes. Então, o texto já está fazendo uma referência ao conteúdo químico, ok? Muito bem. E aqui ele fala de ácidos graxos, né, do colesterol, LDL, HDL, que é o bom e o mal, e assim por diante, né? Aqui ele fala, por exemplo, né, sobre a porcentagem de pessoas que têm problemas de saúde, né? Então aqui ele fala sobre as evidências dos trabalhos científicos que mostram o quanto que a gordura está causando problema, né? Então ele mostra aqui, né, o problema das doenças no coração causados por esta gordura, tá certo? Então diz que diminuir a gordura trans não chega a ser um problema muito grande, porque pode ser substituído por outro tipo, né, de gordura, inclusive até sem prejuízo de sabor, tá certo? Então, ele está mostrando aqui que não é tão problemático assim, tá certo? Mas ele fala aqui, ó, vale lembrar que a gordura trans, ao contrário de drogas, não produz nenhum prazer especial, né? O sorvete trans não é mais gostoso que o sorvete cis, tá? Então, tudo aqui ele está tentando mostrar que não é assim tão desesperador essa questão, né? Então, aí ele fala que ele faz uma relação, né,
né? Um caso análogo é o da obrigatoriedade do cinto de segurança nos carros, né? Então, também houve essa grande discussão quando os cintos passaram a ser obrigatórios, o uso de cinto de segurança. Hoje é plenamente comum, todo mundo usa cinto de segurança, mas não era obrigatório, né? Inclusive os primeiros carros nem vinham equipados com cinto de segurança, tá? Então, com o passar do tempo, passou a ser obrigatório e tudo mais. Porque, apesar de ser direitos individuais, eles acabam interferindo no direito coletivo, né? Por quê? Porque se você tem gordura trans sendo utilizada, mais pessoas vão ter problemas coronários, mais problemas nos hospitais, nos organismos de saúde, né? Nos postos de saúde e assim por diante. A mesma coisa em relação ao cinto de segurança, né? Com o uso do cinto, os acidentes passaram a ter menos vítimas, né? O número de acidentes continua acontecendo, mas as vítimas diminuíram bastante. E isso significa, portanto, coletivamente, um gasto menor com as questões que envolvem saúde. Muito bem. Então, aí ele termina o texto dele dizendo que viver em sociedade já implica abrir mão de possibilidade de fazer tudo. Eu não posso fazer qualquer coisa, né? Estou em sociedade, né? O que caracteriza o Estado democrático moderno é justamente tentar conciliar as diferenças, né? É isso, tá? Então, essa é uma matéria, né, do Hélio Schwartzman, né, que trouxe em 2006 esta primeira notícia. Muito bem. Aí eu vou para a notícia da Veja Saúde, tá? Em que fala assim, o que é uma gordura trans? Por que devemos evitar? Essa já é uma notícia de 2018. Então, aqui ele já fala, por exemplo, de mais questões químicas, porque ele fala de gordura insaturada, gordura saturada, né? Inclusive até com links para você poder saber um pouco mais sobre isso, tá? E aqui ele fala das diferenças, né? Que gordura trans não tem a ver com gordura insaturada e gordura saturada, tá? Né? Que a gordura insaturada é a chamada gordura boa, enquanto que a gordura saturada é a gordura ruim, né? Mas ele comenta um pouco sobre essa questão da gordura, sobre o LDL e HDL, né? Aqui ele fala, né, sobre as questões que envolvem a produção de salgadinho, de biscoito e tal, né? E que aqui está até sendo dito que 80% do mercado no Brasil já não usa mais a gordura trans, né? Então, existem poucas substâncias que ainda precisam utilizar, né? Mas basicamente a maioria já não usa mais, né? E que apenas aquelas empresas que são menores, né, que ainda continuam utilizando, porque não desenvolveram uma tecnologia que pudesse substituir a gordura trans, né, por outros tipos de gordura, tá? Muito bem. Então aqui fala, por exemplo, sobre a Organização Mundial de Saúde, sobre as questões que envolvem, né, os limites de utilização da gordura, né? E aí e outras questões mais em relação a essa questão da gordura trans. Bem, e por último, então, nós teríamos aqui a notícia no Globo, né? No G1 da Rede Globo. Então aqui ele fala assim, entenda por que a gordura trans foi proibida, né? Essa já é uma notícia de 2019. Tá aqui, ó, né? 2019, tá? Aí ele diz assim, ó, nem todas as gorduras são iguais. Existem as gorduras que chamam de bem e aquelas que prejudicam a saúde. Entre as gorduras do bem estão as derivadas de peixes, né, como salmão e tudo mais, né, que está na chia, nas nozes, linhaça, milho, soja, girassol, amendoim e assim por diante, né? A gordura do leite materno, né, que é importante para o desenvolvimento do cérebro no bebê e tal, né? Aí ele fala o que é gordura trans, né? Então,
A gordura trans é um tipo de gordura produzida artificialmente. Opa, então ela não existe na natureza, ela é artificial, tá? Por ser artificial, o corpo não se acostumou a metabolizá-la. O nosso corpo não está acostumado a metabolizar esse tipo de gordura, porque ela não existe na natureza. Ela é artificial, tá certo? Muito bem. Aqui está dizendo que a Anvisa decidiu banir de toda a indústria a partir de 2023, né? E aqui ele está dizendo aqui, ó, onde que é encontrada a gordura trans e quais os riscos da saúde, né? Então, vamos clicar aqui para entender um pouquinho isso. Ó, aqui está dizendo, ó, que os nutricionistas estão alertando que, além dos ingredientes, o consumidor tem que ficar atento quando prepara alimentos, né? Porque no preparo pode ocorrer algumas transformações, né? Então, a gordura trans está presente em alimentos industrializados e nas frituras. Esse tipo de gordura é usado para dar textura e para aumentar o prazo de validade, né? Aquilo que eu falei, deixa mais bonito, mais saboroso, tá? Então, quando você compra pão no mercado, né, na padaria, por exemplo, né, ele vai estragar rápido, tá? Com um pouquinho de gordura trans, ele demora um pouco mais, tá? Então, com isso vai reduzir custo, vai reduzir um monte de coisa, inclusive até as questões de armazenamento e assim por diante, né? Então, aqui está sugerindo que se evite os alimentos industrializados, porque o alimento industrializado se utiliza desse tipo de gordura para poder aumentar o tempo de vida dos alimentos, né? Então, aqui ainda diz assim, ó, quais os alimentos têm gordura trans, né? Aí vem, ó, sorvete, tá? Agora, se você faz o sorvete em casa, não tem problema. O problema é o sorvete industrializado. A batata, aquela que é congelada, que está pré-frita, tá? O hambúrguer, né? Salgadinhos, donuts, tá? Biscoitos, margarina, né? Pipoca de micro-ondas, macarrão instantâneo, né? Comidas congeladas, tem um monte, olha só, tá? Então, o ideal é você usar pipoca daquela que a gente estoura em casa, nós mesmos torrarmos amendoim, as castanhas, a gente preparar bolo, né? E assim por diante, tá? Então, aqui traz um monte de informações sobre a gordura trans, né? Sobre o uso e a concentração desse tipo de gordura, onde que a gente pode encontrar os diferentes tipos de gordura, né? Então aqui, ó, a indústria de alimentos costuma mascarar a gordura trans com outros nomes, tá? Então a gordura trans vai aparecer se tiver, por exemplo, gordura vegetal de girassol, gordura vegetal de soja, tudo isso daqui, tá? Na verdade é gordura trans. Tá dizendo aqui que é gordura trans, tá certo? O que ela causa no organismo? Bom, obesidade, com certeza, até porque a gente tem dificuldade de metabolizar, né? E risco de doenças cardíacas, aumenta quase 30%, né? As doenças cardíacas, tá? E quando a gente vai cozinhar, como é que a gente evita? Também está mostrando aqui como é que se evita a gordura trans, ok? Então, tem bastante texto para ser discutido com os alunos, né? Inclusive tem vídeos, tá? Reportagens mostrando o preparo de alimentos. Olha só como que pode ser longa essa discussão aqui em relação à gordura trans. Muito bem. Feito tudo isso, discutimos, mostrando o texto, né? A gente conversa bastante, faz
uma questão crítica, observe que a gente trabalha as questões éticas que envolvem o convívio em sociedade, as decisões individuais e coletivas, quer dizer, é bem ampla a discussão. Isso aqui é uma discussão para uma aula inteira, uma aula toda, tá certo? E aí, no final da aula, vamos tratar de questões químicas que envolvem as notícias, tá certo? Então, por exemplo, tá aqui uma questão química. O ácido butenodioico apresenta isomeria geométrica. O isômero cis, conhecido como ácido maleico, tem um ponto de fusão próximo de 130 graus. O trans, que é o fumárico, o ponto de fusão é de 302. Nossa, quase 200 graus de diferença. Eles são isômeros, portanto, têm a mesma constituição, os mesmos elementos químicos, né, em igual quantidade. Só que, por exemplo, a solubilidade dos dois isômeros são diferentes na água, né? E o ácido maleico é 100 vezes mais solúvel que o fumário. Bom, primeiro, mostre as conformações espaciais dos dois isômeros. Beleza, está aqui. Então, essa é a primeira expectativa de resposta, o ácido fumárico e o ácido maleico, né? Que é a estrutura do butenodioico. Então, são 4 carbonos, tem uma dupla e tem 2 vezes a função oico, que é a função ácido carboxílico. Então, você tem a função ácido carboxílico numa extremidade, a função ácido carboxílico na outra extremidade e o carbono do meio, então, os 2 carbonos no meio com uma dupla ligação. Com isso, você teria, né, a estrutura cis para o maleico. Então, está aqui, ó, a estrutura cis, que são os 2 do mesmo lado, para o maleico, e a estrutura trans para o fumárico. Está aqui o fumárico na estrutura trans. Não. Então, a primeira, letra A aqui, é montar a conformação espacial dos dois. Perfeito. Fiz aqui, é o mesmo ácido butenodioico, só que um é cis-butenodioico, o outro é trans-butenodioico. O cis-butenodioico recebe o nome de maleico, o trans-butenodioico recebe o nome de fumárico. Muito bem. Na letra B, está dizendo assim, ó, o ácido maleico sofre, quando aquecido, desidratação quer dizer, dentromolecular, para formar o anidrido maleico. Isto não acontece com o fumárico. Então, mostre a reação de desidratação para o ácido maleico e justifique a não reatividade do ácido fumárico. Bom, então está dizendo assim, ó, o cis ele reage dentro da molécula e desidrata. O trans não faz isso. Tá? O cis é o maleico, o trans é o fumárico. Muito bem, vamos mostrar isso? Vamos lá. Olha aqui o cis. Por que ele desidrata? Porque o cis tem os 2 grupos ácidos para o mesmo lado. Com isso, as hidroxilas ficam muito próximas. Com as hidroxilas próximas, possibilita ali a formação de água. Agora, isto não vai acontecer com o trans, porque o trans está distante uma hidroxila da outra. Então, anidrido maleico existe, está aqui, é o anidrido, que é o oxigênio, né? É uma cadeia fechada aqui, ó, com oxigênio entre carbonos, portanto, isso é um anidrido. O anidrido se caracteriza por ter 2 duplas Os e um oxigênio entre carbonos. Isso que caracteriza o anidrido. Então, é possível existir o anidrido maleico, mas no fumárico não dá para fazer, porque não tem como você desidratar o fumárico, porque se uma hidroxila está aqui, a outra está do outro lado. Então, espacialmente, existe um impedimento para que o fumárico se desidrate. Então, não dá para fazer isso. Então, esta seria uma resposta possível para a letra B da questão. Muito bem. Aí vamos para uma segunda questão. Ó, os óleos e as gorduras são agrupados numa mesma classe de compostos, os glicerídeos. Beleza. Os óleos podem ser transformados em gorduras pela hidrogenação de suas cadeias carbônicas, deixando-as predominantemente saturadas.
Quando submetidos a esse processo, os óleos vegetais originam as gorduras vegetais hidrogenadas. Bom, quando você chama de óleo e gordura, você já está dizendo uma diferença física aí, porque são ambos glicerídeos, mas um é óleo, portanto é líquido, e o outro é gordura, portanto é sólido. Então, olha só, né, que você chamar de óleo, você já disse o estado físico, e chamar de gordura, você também determinou o estado físico, ok? E ele está dizendo que o óleo, que é um líquido, se transforma em gordura se você colocar hidrogênio nele, se você hidrogenar. Bom, mas para hidrogenar, significa que você está quebrando ligações químicas para colocar hidrogênio. Ou seja, já está dizendo que o óleo, que é líquido, é o insaturado, né? Enquanto que a gordura, que é sólida, é a saturada. Não é isso? Então, vamos lá. Letra A. Os glicerídeos são formados pela reação entre ácidos graxos e trialcoóis. Muito bem. Partindo da reação entre o ácido palmítico, que ele bota o nome aqui, ó, é o hexadecanoico, tá? Então, hexadeca quer dizer 16, tá lá, ó, C16H32O2, e a glicerina, que é o propanotriol. Então, ele quer que com esse ácido graxo e a glicerina, o propanotriol, você forme o glicerídeo. Ele está dizendo já na equação que o glicerídeo se forma pela reação entre esses dois. E ele pede, então, para escrever a formação do glicerídeo. Então, vamos lá. Eu coloco 3 ácidos graxos reagindo com o glicerídeo, né, com a glicerina, tá? Então, a glicerina está aqui com as 3 hidroxilas, porque ele é propanotriol, portanto tem 3 hidroxilas, e as hidroxilas dos ácidos graxos vão interagir para formar, então, água. Então, eu formo 3 águas, e com isso eu vou formar uma ligação química entre a parte da glicerina com os ácidos graxos. É isso daqui que a gente chama de glicerídeo, ou seja, neste caso, uma gordura, tá certo? Então, esse é o glicerídeo que foi formado a partir da reação entre o ácido graxo e o propanotriol que ele sugeriu. Muito bem. Aí nós vamos ter, então, aqui, de uma forma simplificada, a reação, né? Então, você tem na reação aqui, ó, 3 ácidos graxos mais o propanotriol, dando origem ao glicerídeo mais 3 águas. Então, aqui é uma simplificação da reação anterior, né? Então, a reação anterior está aqui mostrada e esta é a simplificação dela, ok? Muito bom. Letra B. O glicerídeo formado é óleo ou é gordura? Pede para justificar. Então, como é que eu vou saber se é óleo ou se é gordura? Fácil. Pelo texto foi dito que o óleo é transformado em gordura se você hidrogenar. Ou seja, se tiver dupla ligação, eu consigo hidrogenar. Dupla entre carbonos. Eu vou conseguir hidrogenar. Porque está falando aqui, ó, né? Pela hidrogenação de suas cadeias carbônicas. Então, eu tenho que pegar dupla entre carbonos, tá? Se tiver dupla, é óleo. Se não tiver dupla, é gordura. É simples. Então, vamos lá. Está aqui a estrutura, né? Ó, o ácido palmítico é um ácido graxo saturado. Ele não tem dupla ligação dentro da cadeia. Então, esse glicerídeo que é formado é, portanto, uma gordura. Estaria no estado sólido em condições ambientes. Então, este é o glicerídeo que eu formei. E ele não tem duplas entre carbonos. Se ele não tem dupla na estrutura carbônica aqui, é porque ele é saturado.
Muito bem. Então, nós tratamos aqui, né, de uma aplicação de uma notícia, né? Peguei lá as fontes e transformei aquilo que está sendo discutido na notícia, que é o caso do cis e do trans, de isomeria, o caso de saturado e insaturado em gorduras e tudo mais, né? A diferença de óleo para gordura, né? Todas essas questões, transformei em exercícios, né? Que o estudante pode responder tendo como base os conhecimentos químicos que ele obteve com a aula, né? Obviamente, já houve uma aula anterior onde foi falado sobre isomerismo geométrico, foi falado sobre óleos e gorduras e tudo mais, e, ao mesmo tempo, eu mostrei o quanto que isso nos dá informação para ler, por exemplo, notícias, né, no nosso cotidiano, que eu não preciso ser químico para entender essas questões, né? Isso aqui iria até responder aquela pergunta que o aluno costuma fazer ao professor: professor, para que eu preciso saber disso? Né? Tá aí uma possibilidade de resposta. Olha só, se você souber sobre isso, você não vai falar besteira sobre a questão de usar ou não uma gordura trans e assim por diante no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima, então.